Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou Carolina Diniz e venho apresentar para vocês hoje mais um episódio do Vem Ver Direito, um podcast que a gente traz alguns especialistas. E hoje estou aqui com uma colega muito querida, Larissa Rodrigues, advogada, mestre em Direito, e que vai bater um papo hoje bem descontraído com a gente, mas de bastante informação, de bastante conteúdo aí que vai agregar para todos que tiverem interesse nessa área de negociações sindicais. Bem-vinda, Larissa! Carol, muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra poder estar aqui hoje e contribuir com esse projeto, que eu tenho certeza que é um projeto muito agregador e de levar muita informação para quem precisa de informação. Então, muito obrigada. Vamos juntas. Que bom. Então, Larissa, você já advoga há bastante tempo aí e vem com essa ideia hoje para esclarecer. Eu confesso que ainda sendo advogada e imagino que vários colegas não têm conhecimento mesmo de como que é essas questões das negociações sindicais, o que tem por trás disso, os pré-requisitos, e acaba que a gente fica com informações muito superficiais. Sabe? Não que a gente vai se adentrar isso aqui, mas trazer algo de forma mais concreta, né? Essas negociações sindicais por empresas e como que a empresa realmente consegue buscar isso, como que isso é possível de ser feito, né? Você que advoga, como que isso se dá na realidade? Então, principalmente desde a reforma trabalhista em 2017, novembro de 2017, a gente tem acompanhado uma série de notícias e informações sobre negociações coletivas, sobre as ações sindicais envolvendo, enfim, negociações coletivas, o que aconteceu, porque a reforma trabalhista em novembro de 2017 alterou muitas questões sobre direitos individuais, mas também alterou diversos dispositivos e questões relativas ao direito coletivo do trabalho. E quando a gente fala de direito coletivo do trabalho, primeiramente a gente pensa em sindicatos de trabalhadores, empregados e sindicatos de empresas, né? E dentro disso, também esse desafio que você colocou. O que fazer? Como fazer? Então, assim, só para te dar uma referência, o primeiro passo para se buscar uma negociação coletiva sempre é: quem é o sindicato que me representa? Seja enquanto empresa, seja enquanto trabalhador. Isso é verdade. Isso que você falou é bastante comum, né? Às vezes a pessoa ali vai, às vezes não, né? Começa a trabalhar e aí ela nem sabe qual que é o sindicato que representa os interesses dela, qual que é o escritório que representa aquele sindicato. Então, isso fica muito vago, tanto para o trabalhador quanto para o empresário, para o dono da empresa ali, que às vezes poderia estar se valendo dessa informação, né? Saber qual que é o sindicato que ampara, para ele poder fazer as coisas de forma mais segura, né? Então, não sabe. Então, onde que encontra essa informação, assim? A depender da classe, onde é que a pessoa busca isso para saber qual que é o sindicato que tutela ela? O que vai determinar qual é a ocupação daquela pessoa. Então, vamos pegar aqui um exemplo de um trabalhador, de uma trabalhadora enfermeira, por exemplo, que trabalha num hospital privado. Então, a gente sabe que os enfermeiros, eles têm o sindicato dos enfermeiros, né? Então, é esse sindicato que vai representar essa trabalhadora numa negociação coletiva, seja num acordo ou numa convenção coletiva de trabalho. E até mesmo, no caso de trabalhadores, o sindicato se torna, dentre toda a sua importância, mas também um ponto de referência para que aquele empregado, aquela empregada, possa recorrer ao sindicato para tirar dúvidas pontuais que surgem no dia a dia do ambiente de trabalho e que muitas vezes aquele trabalhador não sabe. E agora, o que eu faço? Nem sempre ele tem um advogado ou uma advogada conhecido da família, e aí ele fica com a dúvida, carrega a dúvida consigo sem saber onde se socorrer. E aí vem a importância, então, de primeiramente saber qual é a minha ocupação e daí buscar o sindicato desta ocupação específica. Poxa, legal. Isso que você falou realmente, né? A pessoa às vezes não sabe ali o sindicato que tutela ela. Existe uma cultura, posso estar enganada, mas assim, a minha percepção é essa, que existe uma cultura de vai ter a contribuição sindical, que antes era obrigatória, né? E aí depois fica, não vou contribuir porque eu nunca uso nada desse sindicato. Só que a gente sabe que não é bem assim, né? As pessoas acabam só valorizando o sindicato quando consegue uma ação em que foi
teve êxito de conseguir ali uns valores. Fora isso, a pessoa sempre vê pro lado mal. Ah, só tô pagando esse sindicato, mas na verdade é a pessoa que não busca, né? Ter essa informação junto ao sindicato. E aí, Carol, sobre esse ponto, é importante falar, na verdade, não é nem que você acha, essa é uma realidade. Quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, eu fiz exatamente sobre um tema específico, muito específico do direito coletivo, que é a representatividade sindical. E eu tive a oportunidade de apurar e ler uma pesquisa que foi realizada pelo IBGE em 2016 ou 2017, não me recordo exatamente a data agora, mas a maior parte dos trabalhadores brasileiros que responderam a essa pesquisa não acreditavam no sindicato. Uma boa parcela também não sabia qual era o sindicato que o representava, e uma parcela também achava que era obrigatório se filiar ao sindicato, sem saber que é uma liberdade do trabalhador. Mas sim, o sindicato, sempre falo isso, o sindicato, principalmente dos trabalhadores, que são parte hipossuficiente dentro da relação, ou seja, é a parte menos desprotegida, né? Que não tem aquele poder da empresa de comando, de contratar, de mandar embora. Então, o trabalhador, ele realmente é a parte mais frágil dessa relação. E o sindicato, ele se torna sempre e cada vez mais importante para o trabalhador. Porque, de novo, é a entidade que tem legitimidade para representar os interesses do trabalhador, para tomar conhecimento sobre a realidade. Por exemplo, uma realidade dentro de uma empresa, às vezes. Às vezes, uma única empresa está descumprindo, não sei, uma determinada norma que deveria ser assegurada aos trabalhadores. Então, o que é muito comum, né? O que é muito comum. Então, comum. Ali você vai ter o quê? Um conjunto de trabalhadores na mesma situação que muitas vezes não sabem como resolver aquilo. Porque uma coisa é o trabalhador bater na porta do patrão. A outra coisa é o sindicato, enquanto entidade legítima para representar os interesses, ir lá e fazer a mesma coisa. Então, esse é um ponto muito importante e realmente, de fato, existe esse sentimento em relação aos sindicatos, mas a gente tem que procurar desconstruir. E esclarecendo, né? Porque eu acho que isso é falta de esclarecimento mesmo. A pessoa vem dessa cultura. Então, assim, é o pai que fala, meu sindicato não faz nada, e o filho já vai dizendo, e aquilo vai se perpetuando. E aí vai ficando essa cultura de que o sindicato não ajuda em nada, e que na verdade é totalmente ao contrário, como você falou, né? Uma coisa é o empregado ali, a parte suficiente, ir lá batendo a porta do empregador. Outra coisa é quando chega a força do sindicato, né? Então o empregador já, peraí, né? Vamos ver como é que a gente resolve isso. Exatamente. Já pensa numa solução. Então, sem dúvida, eu acredito sim nessa efetividade da atuação sindical, e por isso que é importante a gente estar nessa conversa aqui hoje, para a gente esclarecer. E aí veio também esse marco em função da reforma, né? Tipo, depois do sindicato, até ouvi de forma muito equivocada. Não, vai acabar o sindicato. Agora vai acabar, né? Eu não sei se você ouviu também isso pós-reforma, Sim. né? Vai acabar a figura do sindicato, mas que bom que não é nada disso, né? Que isso não vai acontecer. Um outro ponto que a gente ainda escuta bastante antes disso, eu quero esclarecer um ponto. Então, tudo que a gente vai pesquisar de sindicato, a gente acha convenção coletiva e acordo coletivo. Traz pra gente a diferença disso. Perfeito. Então, o acordo coletivo de trabalho é aquele acordo celebrado entre o sindicato dos trabalhadores e uma empresa específica. Então, vamos supor aqui, a gente tem, vamos pegar aqui um banco, por exemplo, tá? Uma instituição financeira. Aquela instituição financeira, ou seja, no Brasil a gente tem uma quantidade infinita de instituições financeiras, a gente tem o sindicato das instituições financeiras, estabelecimentos bancários, etc. Mas aquela empresa, aquela instituição financeira resolve fazer um acordo coletivo de trabalho que vai ser celebrado com o sindicato dos trabalhadores que representam, por exemplo, a instituição financeira vai celebrar um acordo com o sindicato dos trabalhadores em instituições financeiras. Então, o acordo coletivo, ele acontece. De um lado, você tem a empresa e, de outro, você tem o sindicato que representa os trabalhadores. Esse é o acordo coletivo de trabalho. A convenção coletiva de trabalho, ela é a norma coletiva celebrada entre sindicatos. Então, de um lado, você tem o sindicato
patronal, o sindicato da categoria econômica, e de outro você tem o sindicato que representa os trabalhadores, o sindicato profissional. Então, a convenção coletiva de trabalho, ela sempre é celebrada entre sindicatos. De um lado, o sindicato patronal dos empregadores e de outro, o sindicato dos trabalhadores. Essa é a diferença. Ambas são normas coletivas. E o que é a convenção, que é sindicato e sindicato, decide, tem força ali vinculante para toda a categoria dos sindicatos envolvidos. Isso, em regra tem, né? Em regra tem. Então, por exemplo, o sindicato, de um lado, o sindicato que representa todas as empresas de um determinado segmento econômico e, de outro lado, o sindicato de todos os trabalhadores daquele determinado ramo econômico. Aquela convenção coletiva vai vincular todas as partes que estão nessa relação, abrigadas e contempladas nessa relação, tanto as empresas quanto os trabalhadores. Os trabalhadores. E aí, no caso do acordo, que é sindicato e empresa, a empresa está ali sem sindicato e está aqui o sindicato dos trabalhadores. Isso. Aí, essa tem efeito só para aqueles trabalhadores daquela empresa. Daquela empresa, exatamente. Não vincula para os outros. Não se estende para outros lugares, é só para aquela empresa. E aí, no caso, uma empresa que deseja, como você deu o exemplo, a empresa quer resolver uma determinada situação por meio de um acordo coletivo. A empresa procura diretamente o sindicato representante da categoria dos trabalhadores daquela empresa. Isso. Então, por exemplo, é porque quando a gente fala de acordo coletivo e convenção coletiva de trabalho, a primeira impressão que vem é de que apenas grandes empresas, grandes estabelecimentos comerciais podem fazer isso. Às vezes você tem um conjunto, né? Às vezes você é empresário, tem uma empresa com 10 funcionários, vamos supor, 15 funcionários. Você pode, na condição de empresário, proprietário daquela empresa, querer fazer um acordo coletivo para todo o seu conjunto de 10, 15, 20 trabalhadores? Pode. Você pode fazer isso. É legítimo fazer isso. Então, o que se recomenda nessa situação? Que venha, então, o sindicato que representa aqueles trabalhadores para fazer o acordo coletivo de trabalho para aquela empresa. Passa-se por um processo de negociação. É lógico que a gente não tem... o universo de discussão, ele é mais restrito, né? Porque não é uma empresa de alcance nacional, não é uma grande empresa, enfim. É uma empresa pequena, 10 funcionários, mas se o empresário quiser, se o proprietário da empresa quiser, ele pode solicitar, enfim, intervenção por meio de uma comissão ali interna da empresa, dos trabalhadores da empresa, que vai chamar e que vai entrar em contato, acionar o sindicato que os representa. E ali, então, nesse conjunto, ainda que pequeno de trabalhadores, é possível ter, sim, um acordo coletivo de trabalho sem nenhum problema. É isso que eu acho que muitos empresários desconhecem, de fato, né? E acabam agindo na ilegalidade, né? De forma mais recente agora, né? Eu vejo alguns empresários falando assim, agora vai melhorar, porque agora o negociado prevalece sobre o legislado, né? E aí eu percebo alguma confusão no teor desse discurso, porque não é bem assim, não é isso? Não é bem assim, exatamente. Então, recentemente, né, o Supremo Tribunal Federal tratou sobre esse tema, e aí o que foi veiculado, né? O Supremo decide que o negociado prevalece sobre o legislado. E se você não analisa e não percebe com cuidado o que isso significa, para muitas pessoas, isso pode parecer que é um cheque em branco. De fato, essa decisão do Supremo pode levar a uma precarização das condições de trabalho, sim, porque você abre as portas para uma quantidade muito grande de negociação de direitos, que são direitos elementares dos trabalhadores, que são direitos previstos na Constituição Federal, que são direitos previstos na CLT e que muitas vezes são direitos historicamente contemplados nessas normas coletivas. Só que o fato é que a gente tem que tomar cuidado com o que significa o negociado prevalecer sobre o legislado, porque não é um cheque em branco. Sim, há uma maior flexibilização que leva a uma precarização, eu concordo com isso, mas não é pura e simplesmente eu decidi que hoje eu não pago mais 13º. Olha, eu estou fazendo um acordo coletivo e esse acordo coletivo vai prever a inexistência de 13º salário para todos os trabalhadores.
Isso não é real, isso não vai existir. Por quê? Porque a gratificação natalina, que é o 13º salário, tem previsão legal. Então, a gente não chega nesse nível. Estamos, sim, vivendo o processo de precarização de maneira incontestável, mas o negociado prevalecer sobre o legislado não significa um cheque em branco para que o empregador faça tudo aquilo que ele achar que é conveniente. Entende? Então, existe essa necessidade. E aí, eu queria só retomar um ponto aqui para a gente poder fechar essa ideia. Com certeza. Que foi quando você mencionou sobre aquela questão da reforma trabalhista e o fim da contribuição sindical. De fato, lá em 2017, isso foi muito falado. E, de fato, muitos sindicatos sofreram. O fim da contribuição sindical obrigatória foi um golpe muito duro para o movimento sindical trabalhador brasileiro. Por quê? Apesar disso ser uma questão muito discutida no Brasil há muitos anos, nunca efetivada, o fato é que muitos sindicatos se sustentavam com a contribuição sindical obrigatória. E a extinção abrupta de um dia para o outro foi muito violenta. Então, assim, a gente teve foi um duro golpe contra os sindicatos, contra o movimento sindical de um modo em geral, um enforcamento quase, sabe? Mas hoje é lógico que, enfim, né, passados aí 4, 5 anos, a gente vive um outro cenário, nunca de extinção dos sindicatos, mas sim de um duro golpe contra os mais sindicatos. De fortalecimento mesmo da ideia, né? Acho que enfraqueceu um pouco ali, talvez, por conta disso, de falar, não é mais obrigatória a contribuição, então isso enfraqueceu por conta dessa visão equivocada que as pessoas têm, de que o sindicato não faz nada, não vou contribuir, nem quero saber. Então, acho que isso acabou realmente abrindo espaço para violar ainda mais os direitos trabalhistas, no meu ponto de vista, né? Com certeza. Isso abriu essa margem, né? Quando você fala dessa importância que é o sindicato estar tutelando ali aquele interesse, tenho certeza que o seu trabalhador... Porque o trabalhador, a gente está falando assim de classes mais simples, né? Uhum. Porque tem o trabalhador ali que sabe reivindicar seus direitos, tudo certinho, mas Ou tem... como a reforma trabalhista disse, o trabalhador hipersuficiente. O hipersuficiente. A gente não sabe exatamente quem é esse trabalhador hipersuficiente, mas tá aí, né? Exatamente. Tem alguns requisitos, né? Nível superior, mas a gente sabe que ainda assim isso não é suficiente, né? E ganhar 2 vezes o teto. Isso aí acho que tá um pouco difícil de conseguir esse padrão do trabalhador hipersuficiente, realmente. E aí, com essa... Acho que enfraqueceu um pouco essa questão da figura do sindicato, sem dúvida nenhuma. Isso, com certeza, eles sofreram bastante, né? Pós-reforma, mas eu acredito que é questão de conscientização mesmo. Eu acho que está havendo essa retomada em função da violação dos direitos, né? Muita gente acaba não buscando por não conhecer, por não saber que tem isso, fala assim, eu não contribuo para o sindicato, não vou lá buscar isso, e na verdade é uma visão equivocada. Por outro lado, a gente tem um empresário que acha que não pode negociar, igual você explicou claramente, que é possível, a pessoa quer estabelecer ali uma determinada situação que não viole o que a gente já tem estabelecido em lei e que possa, sim, fazer um acordo. Lembrando, assim, esse acordo precisa ter data também, né? Não é acordo, assim, ad eterno, que você celebra aqui, 10 anos ele vai estar em vigor ainda, né? Tem a vigência certinha para isso também, não tem? Exatamente. Quando você celebra um acordo? Exatamente, tem. Hoje, o prazo máximo de vigência de uma norma coletiva são 24 meses. E esse é um ponto, Carol. Essa coisa de celebrar uma norma coletiva e a necessidade de se desconstruir um pouco de que apenas nos grandes estabelecimentos é onde se faz. Eu acho que para o pequeno e médio empresariado, o instrumento coletivo, a norma coletiva, também dá segurança jurídica para a atuação do próprio empresário. Por quê? Você tem segurança do que você está fazendo, né? Você sabe o que você está fazendo. Então, às vezes, como a gente tanto escuta, o pagamento por fora, por exemplo. Por que você está pagando por fora? Há mesmo essa necessidade? Porque, às vezes, o acordo coletivo pode estabelecer que o pagamento de uma participação de lucros, por exemplo, que a reforma disse não se incorpora, e aí vem o acordo coletivo e diz, olha, poderá ser pago participação nos lucros, que não incorporará o salário. E aí, às vezes, o empresário acaba fazendo o pagamento por fora, porque, historicamente, isso é uma conduta, e isso depois pode desaguá-la na Justiça do Trabalho, onde vai ter uma discussão, era salário, não era salário.
E às vezes, se você tem uma norma coletiva celebrada ali, no seu pequeno universo, isso te dá mais segurança jurídica. Certamente, isso que eu ia falar, o que você tocou no assunto, né? Às vezes ele faz dessa forma, de forma equivocada, vou fazer aqui por fora, porque meu pai fazia assim, meu tio faz assim, meu primo faz lá na empresa dele, e nunca deu nada. É sempre assim, né? Vou continuar fazendo. Mas o que a gente tem visto é que isso enseja realmente um número de ações trabalhistas, porque quando o empregado sai, a forma dele se valer, dele recorrer daquele direito dele que foi violado, da forma como foi feito, é entrando com ação judicial e que gera um desgaste para todo mundo, né? Para a própria máquina do judiciário, enfim, para o empregado, para o empregador ali. E é sempre bem desgastante suportar uma ação trabalhista, ao ponto que ele poderia chegar e buscar contato com o sindicato. O próprio empresário pode buscar esse contato ou ele tem que ter o representante dentro da empresa, como você tinha explicado, que vai solicitar ali a presença do representante do sindicato? Em regra, o que se espera é que aquele próprio grupo faça, né, recorra ao sindicato. Isso é o que se espera. Mas não há nenhum tipo de impedimento para, eventualmente, a empresa solicitar. Enfim, não existe um protocolo rígido para isso. É da forma como as coisas acontecem. O esperado é que sim, que os trabalhadores façam contato. Tem muitos sindicatos, por exemplo, que representam trabalhadores que atuam de maneira proativa. Então, às vezes, comunicam lá a determinada empresa. Olha, acordo coletivo, tal. Tá vigendo uma convenção coletiva. Ou tá chegando a hora de fazer uma negociação, um acordo, etc. Tem muito sindicato que faz isso. Mas nada impede que, eventualmente, o empregador entre em contato com o sindicato para poder dar início a um processo de negociação de uma norma coletiva. Perfeito. E o empregado, quando tem ali uma dispensa, alguma coisa, continua tendo o direito de solicitar essa atenção do sindicato. Essa atenção não, ele poderia ir até o sindicato, independente dele ter realizado essas contribuições, O que acontece antes da reforma trabalhista, quando o trabalhador ele era contratado há mais de um ano, a rescisão do contrato de trabalho obrigatoriamente deveria ser homologada no sindicato dele. Verdade. Então, isso era a regra, imposição da própria CLT. Depois com a reforma, essa regra caiu. Então, hoje, não importa quanto tempo você tenha, quanto tempo o trabalhador, a trabalhadora tenha de empresa, não é mais obrigatória a realização de homologação das rescisões no sindicato que representa aquele trabalhador. O ponto é que, hoje, muitos acordos coletivos de trabalho e muitas convenções coletivas de trabalho passaram a estabelecer essa possibilidade. Se o empregador quiser, poderá efetuar, tarará, tarará. Da mesma maneira, os sindicatos também, por conta da retirada abrupta da contribuição sindical obrigatória, passaram a cobrar pela homologação das rescisões. Então, hoje, existe uma cobrança por parte dos sindicatos para fazer a homologação da rescisão do contrato de trabalho, que é o local seguro, porque, em tese, o sindicato vai analisar, vai ver se está tudo correto, vai orientar o trabalhador, se for o caso de fazer uma ressalva naquele termo de rescisão, porque, olha, o salário veio a menor, então o trabalhador ele vai assinar o termo, vai receber, mas vai colocar lá. Fazer a ressalva, né? Informando, olha, salário a menor e etc. Então, é esse cenário que a gente vive hoje. Legal. Isso aí eu lembrava que tinha, né? Que era obrigatória essa homologação. Lembro que também perdeu isso pós-reforma, essa segurança, porque é uma segurança pro trabalhador, quando ele tem ali, o sindicato verificou se as verbas ali. E isso acaba gerando muita insegurança mesmo na hora da rescisão. E, infelizmente, por uma conduta de jeitinho, né? Acaba que o empregador, às vezes, faz de maneira... Não sei se o próprio empregador, de forma dolosa ou se por desconhecimento, né? Acaba fazendo uma rescisão que, às vezes, realmente não resguarda o trabalhador ali certinho, com todas as verbas, se aproveitando de que ninguém vai verificar aquilo. Antes o sindicato precisava verificar, agora não precisa mais, vou fazer aqui de qualquer maneira e tá tudo bem. E que, na verdade, sei lá, para mim é uma conduta bem equivocada da empresa fazer isso. Porque a empresa já tem esse poder maior, né? E aí se depara com a figura do empregado, que é mais sensível àquilo, né? Mas que bom saber desse procedimento, né? E, nesse caso, também a empresa deve ficar atenta em saber se tem um acordo coletivo ou uma convenção coletiva determinando que precisa ser homologado, né? Muitas empresas nem se atentam a isso, saber se aquela categoria que ele está contratando ali, se precisa passar por esse processo de homologação, né? E aí ele consulta na própria convenção coletiva, um acordo coletivo. Exatamente. Fica publicado isso.
Exatamente que ele isso. possa ter acesso, né? A gente tem hoje, existe uma ferramenta do Ministério do Trabalho que se chama Mediador. É um link muito simples que fica disponível para qualquer pessoa na internet. Ao acessar esse link, você pode consultar alguma convenção coletiva de trabalho, algum acordo coletivo de trabalho que está em vigência, que foi celebrado por um sindicato. Então, sei lá, eu sou empresária do ramo alimentício. Qual é o sindicato que representa os restaurantes, bares e etc? Deixa eu entrar aqui, se eu não tenho contato, nenhum tipo de contato. Deixa eu ver aqui se tem alguma norma coletiva. Então, lá você consegue consultar gratuitamente todas as normas coletivas que um determinado sindicato já celebrou, normas que estão vigentes, normas que já têm a validade expirada, fica tudo disponível lá nessa base de dados do Ministério do Trabalho. Qual que é o nome mesmo? Mediador. Mediador. Então, quem quiser procurar vai conseguir encontrar lá. Ó, isso aí é uma excelente dica. Então, fica a dica aqui para quem está acompanhando a gente. E sim, uma dica muito importante. Com certeza. Poxa, achei bastante esclarecedor. Quer trazer mais alguma coisa, assim, que você tenha pensado em relação a isso? Sindicato, empregado, empresa. Eu acho que a gente já tocou, assim, bastantes pontos. A ideia é realmente ser algo bem direto, como a gente foi. Você foi muito precisa em todos os pontos que você trouxe aqui. Se quiser acrescentar mais alguma coisa, é só me falar. Fica à vontade, tá? Tá, Carol, quero te agradecer primeiro pela oportunidade de estar aqui, falar sobre sindicatos. É sempre um prazer muito grande para mim. Eu trabalho nisso diariamente, trabalho com isso diariamente. E sempre que eu tenho a oportunidade de falar para as pessoas sobre a importância do sindicato, e aqui seja você empresário, seja você proprietário de um negócio, seja você trabalhador, trabalhadora, servidor público, servidora pública, é muito importante que as pessoas entendam o que significa o sindicato, para que a gente realmente possa, para que as pessoas possam incorporar que o sindicato, seja das empresas, empregadores, sejam dos trabalhadores, ele é a figura que vai te representar. A figura que vai falar por você enquanto um elemento só. O sindicato, ele representa esse coletivo, esse grupo. Então, é importante. Se você não conhece o seu sindicato, é importante que você conheça, saiba quem está lá, quem é a direção do sindicato, o que tem sido feito para a categoria, acompanhe o dia a dia do sindicato, veja normas coletivas, se filie ao sindicato. Isso é muito importante, porque se uma hora você se vê numa situação de não sei se está certo ou não sei se está errado, é só você correr lá no sindicato, que é o ente legítimo para te representar e para dominar questões relativas à sua realidade laboral. Então, eu acho que eu gosto sempre de dar esse lembrete para as próprias empresas, inclusive. Enfim, estou fazendo certo, estou fazendo errado, faz assim, posso fazer divisão de lucros, o que está falando de auxílios e etc. Sempre muito importante. Sem sombra de dúvidas. É um suporte para os dois lados, né, dessa relação trabalhista, que muitas vezes fica de lado, mas assim, a gente hoje teve a oportunidade de ressaltar essa importância aqui, tanto para o empresário, que pode estar deixando de vir a ser demandado aí de forma desnecessária, às vezes por um detalhe, por uma falta de orientação, às vezes é algo que incomoda aquele empresário ali, com aquela situação dos empregados, que poderia ser resolvido de forma tranquila, sabe? E aí deixa isso ir desgastando e acabar numa demanda judicial, que acaba abrindo vários precedentes para os outros funcionários fazerem a mesma coisa. Então, assim, eu fico muito agradecida por você ter aceitado esse convite nosso para estar aqui esclarecendo, falando, como eu já falei, de forma muito precisa, né, de forma cautelosa sobre esses direitos sindicais. Então, assim, Larissa, eu não tenho palavras para te agradecer, viu? De eu verdade. Que agradeço o convite. E fica aqui sempre o convite de portas abertas, quando tiver outro assunto para a gente também debater. Foi uma conversa bem legal, bem objetiva, bem proveitosa. Eu espero que tenha agregado aí para quem está acompanhando a gente. E para seguir você no LinkedIn, como que é? Quem tá lá, como é que acha você? Eu tenho meu LinkedIn Larissa Rodrigues, né? Eu sou sócia na Rodrigues Pinheiro, que é o escritório que eu trabalho. Então, só digitar o meu nome lá vai aparecer. Instagram também acha Larissa Rodrigues? Instagram acha, @larissarodrigues.o. Ah, legal demais, Larissa. Muito obrigada. E a gente teremos outras oportunidades aqui pra gente falar de outros assuntos bem legais, tá bom? Com certeza. Muito obrigada, Carol. Muito obrigada, pessoal. E até a próxima.